O livro de Romanos é um livro de correção, é um livro que vai ensinar como nós devemos ter uma vida santa, uma vida agradável, uma vida de renovação de mente, de alma, de espírito com Deus. Paulo está escrevendo esta carta para ensinar à igreja como nós devemos entender o poder da graça, esta maravilhosa graça. Meus irmãos, na justificação, nós somos salvos do pecado, mas na santificação, devemos ser salvos do poder do pecado. Vencemos o pecado não pelo regime da lei, mas sobre o reinado da graça. Infelizmente, muitos cristãos ainda não sabem o que Cristo fez. Alguns estão acomodados, outros acostumados a viver como escravos, outros ainda são fracos e vivem com medo, como um feitor de escravos, e deixam de desfrutar da liberdade que Deus tem sobre nós. Mas alguns que acham que, por estarmos debaixo do reinado da graça, também pode pecar de maneira desenfreada. Claro que não. Não significa que estamos no reinado da graça, agora a gente pode sair pecando e fazer o que quiser. Não. Paulo está corrigindo esses pensamentos através dessa carta. A graça é um favor concedido a nós, pecadores, porque nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o inferno. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer. Todos pecaram, mas somos salvos pela graça, mediante as fé. Você não é salvo porque você busca muito a Deus. Você não é salvo porque você faz tudo certinho. Você não é salvo porque você faz certas coisas, não. Porque se a sua salvação dependesse do seu mérito, não seria graça. Graça e obras caminham de lados opostos. Por quê? Para que ninguém se glorie, porque quem salva é Ele. É por Ele. É para Ele. Mas por que essa graça, ela é maravilhosa? Em primeiro lugar, porque ela foi comprada por um alto preço. Paulo vai iniciar sua carta em Romanos capítulo 6, com a seguinte pergunta: permaneceremos então no pecado para que seja a graça mais abundante? Preste atenção numa coisa. Vou imitar o pastor Josué. Câmeras em mim. Não fomos justificados pela nossa santidade, mas para a nossa santidade. Um Deus vestiu pele humana, se fez gente para morrer entre nós, para salvar pecadores. Então faz sentido pensar que Jesus não é herói. Calma, pastor, que heresia. Porque herói morre por gente que vale a pena. Sim ou não? Quando você assiste aqueles filmes do Batman, como você assistia, do Super-Homem, do Homem-Aranha, eles só morriam por gente que valia a pena, não era ou não? Gente que era bonzinho. Jesus morreu por gente que não vale a pena. E quem são essas pessoas? Eu e você. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos essa graça. Porque ela foi concedida a nós. Ela foi concedida por um favor imerecido. Quando ele foi para a cruz, ele não foi para si próprio, mas foi pelas suas ovelhas. Ele fez uma obra que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E, gente, eu vou falar uma coisa. Eu só fui compreender João 3,16 quando eu tive meu primeiro filho, Davi. Eu tenho 3, uma creche. Quando eu tive o Davi a primeira vez, acho que todo pai sabe, quando você pega o filho no colo assim, e você olha, você fala: nossa, agora eu estou entendendo João 3,16. Eu ainda continuo a entender, porque é difícil.
um Deus que pega o seu filho e dá ao mundo para morrer por gente que não vale a pena. Quando eu peguei o Davi, eu lembro que eu chorei. Eu falei, nossa, é o meu, o Senhor confiou a mim. Você teria coragem de dar o seu filho para uma outra pessoa? Sim ou não? Não. Nós não temos amor suficiente. Nós não temos esse amor. Esse amor de Deus por nós transcende os nossos pensamentos, transcende o nosso... é limitado. A gente nunca vai compreender a obra redentora de Cristo. Ela foi perfeita e ela foi graça. Então, se nós que vivemos debaixo da graça, nós não devemos sair como libertinos. Nós não podemos abusar da graça, porque ela foi comprada por um alto preço, e é Cristo. Meus irmãos, muita gente acha que graça é licença para pecar. Eu chamo isso de graça barata. Teve um pensador, um homem que se envolveu muito com a comunidade, com a sua comunidade local, e saiu o filme dele agora, um grande alemão, escritor, filósofo, pastor, Dietrich Bonhoeffer. E ele escreveu um livro sobre discipulado. Acabou de sair o filme dele no cinema, vale a pena você assistir. Ele diz que graça barata, em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado. O que é graça barata? Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Graça barata é batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo.